Shalom, graça e paz, agradecendo ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, a todos vocês que vai ver, vai ouvir, este vídeo, que o Pai Eterno te abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus, ok? Hoje vamos estar meditando no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante, ok? Vamos lá? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. E pondo no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. A lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejados. Tu, porém, o que diz? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistia, perguntou-lhe, e endireitando-se, disse-lhe: Quem que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando viram isso, saíram um a um, começando do mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ok? É bem conhecida essa passagem, né? Então, aqui a gente sabe que os fariseus, eles tentavam pegar o Senhor em alguma falha, né? Então, eles viviam experimentando, o Senhor para tentar pegar em alguma falha para poder condená-lo à morte, né? Segundo a lei deles, ok? Mas como não conseguia, ele tentava de várias formas, e essa forma que eles encontraram aqui, se Jesus falasse assim, que seja apedrejado, era contra a lei dos romanos. O romano é que mandava naquela época, em Jerusalém, ou Israel. Então, eram os romanos que governavam, então eles tinham também a lei deles. Então, se Jesus falasse que seja apedrejado, era contra a lei dos romanos. Os romanos pegavam Jesus. Se falasse, não condenam. Aí era contra a lei de Moisés, ou a lei deles, né? Que eles que julgava na época, segundo a lei, de Moisés, os escritos que existiam. Que se uma pessoa fosse pega no ato de adultério, seria apedrejado. Mas eles usaram de má fé, e não conforme a lei, porque a lei condenava os dois, não só um. Então eles levaram só a mulher, mas cadê o homem da história? Então ele estava também em pecado, em erro, em falha perante a lei, porque a lei mandava que eram os dois que tinham que ser apedrejados, não somente a mulher. Então eles saíram de um por um, não ficou ninguém, só ficou o Senhor e a mulher. Então Jesus, ele é justo, a ninguém condena,
né? Ele veio para salvar as pessoas. Não que Jesus apoiasse tal ato, né? Mas nessas condições aqui, as pessoas, os fariseus, né? Eles estavam errados perante a lei, entendeu? Então Jesus falou para eles: quem não tem pecado dentre vocês, atire a primeira pedra, que seja o primeiro. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então a gente não pode condenar ninguém, ok? Então Jesus fala assim: eu não condeno ninguém, a própria palavra o condena. Então, ou seja, o nosso próprio ato, né, que a gente faz é que condena a gente. Se a gente faz bons atos, né, com certeza seremos louvados, né? Seremos, as pessoas vão bem dizer de nós, né? Mas se a gente fizer coisas erradas, né, com certeza seremos mal vistos. Então, que nós fazemos boas obras, ok? Então, na lei, mandava que os dois fossem apedrejados, ok? Para servir de exemplo para os outros, que não deveria trair a sua esposa, e nem o homem trair ou a mulher trair o seu esposo, ok? Então, existia uma lei também, assim, por exemplo, no casamento lá entre eles, né, o homem tinha que pagar um dote, pagar algo, né, um valor estimado bom, né, para poder, né, levar ou casar com a mulher, né? Então a mulher virgem era de grande valor, ok? De grande, tipo assim, importância, né? Então eles valorizavam muito, né, a sua virgindade, né, da filha, o pai, né? Então, por exemplo, assim, se o homem casasse com uma mulher e, e não achasse as virgem, ok? Então, essa mulher, o homem que casou, levaria até os anciões, ou onde julgava, né? E falava assim: eu peguei esta mulher, casei com ela, mas não achei virgem. Então, essa mulher, ela seria apedrejada, ok? Mas se por acaso, né, houvesse uma prova, como existia, né, a forma que eles usavam, é tipo assim: ele usava, a mulher usava a roupa daquela noite, né? Tinha uma marca ali, ok? Que a gente conhece, né? Para não estar falando aqui nesse vídeo, mas existia uma marca na roupa, na veste da mulher, né? Então a mulher guardava aquela veste, ou dependendo da versão, vai falar lençol, né? O lençol daquele ato, ela guardava, ela não lavava, ela guardava e entregava ao seu pai, comprovando ali naquelas vestes, no lençol, o ato, ou seja, que comprovando que ela era virgem. Então o que é que ele fazia? O homem defamava aquela mulher, ou seja, mentia para poder largar a mulher. Mas só que a mulher tinha a prova que ela era virgem, e o pai, né, tinha ali. Então levava aquelas vestes dela, ou lençol, dependendo da versão, se você ler lá, né, Deuteronômio, né, capítulo 22, vai falar, 22:13, vai falar a respeito disso aí, entendeu? Então se o homem defamasse uma mulher, ok? Dizendo assim: eu casei com ela, mas não achei virgem, entendeu? Então isso era uma defamação. Então esse homem, no caso, se caso fosse verdade o que ele falou, por exemplo, ele pagou o dote por ela, casou e tinha que casar virgem, ok? Mas se o homem não achasse a virgem, era tipo assim, era uma coisa absurda, ok? Então a mulher tinha que ser apedrejada. Mas se o homem fizesse isso de má fé, ok? Porque eu não gostei dela, não me agradei, né? Hoje está assim, né? Muitas vezes não casei, não deu certo, separo, mas não é assim, né? A Bíblia diz que, né, até que a morte o separe. Existe lá o julgamento, né? Ou a confissão, né? Vamos dizer assim, né? Você aceita? Aceito, né? Então, quando o homem casar, casamento é até que a morte o separe, né? Somente a morte ou em outras condições, né? Mateus 19, né? Ali Jesus vai falar a respeito, 19, versículo 1 em diante, vai falar a respeito, né, do que é lícito para poder houver um divórcio, né? Só em caso de
prostituição, ok? Então, em caso de prostituição, aí sim era dado o divórcio, carta de divórcio, né? Então, mas no caso aqui, voltando aqui, a lei que existia era essa. Por exemplo, se o homem não achasse a mulher virgem, o homem falava para os anciões e essa pessoa, essa mulher seria apedrejada. Mas se o homem tivesse falando uma mentira, ok? E a mulher comprovasse, levando as suas vestes daquela noite, e né, que a mulher pegava aquela veste daquela noite, né, entregava para os pais, né, guardava, não lavava, não, deixava lá, comprovando, né, que a gente sabe, né, que se a mulher verdadeiramente é virgem, né, acontece de sair algo, né, então a roupa manchava, ok? Então não lavava aquela roupa, deixava lá como prova de testemunho que a mulher era virgem. Então se a mulher comprovasse que ela era virgem, o que é que acontecia? Os anciões julgavam esse homem, ok? Punia ele. O homem tinha que pagar 100 ciclos de prata, ok? E ainda levava uma surra, ou seja, 39 açoite, ok? Ele apanhava. Ainda era obrigado a ficar com a mulher e tratar bem, ok? Então não podia. Se a mulher fosse virgem, ele casou com a mulher virgem, ok? E ele falasse tal coisa que a mulher não era, e a mulher comprovar e ter a prova que era as vestes daquela noite, ok? Então os anciões, ok? Obrigava ele, dava ali uma sua, vamos dizer, 39 açoite, né? Chicote, ok? E obrigava, ele tinha que casar com ela, tinha que ficar com ela. Ok? Não tinha esse negócio não. Pegou virgem, casar, vai viver até que a morte o separe. Esse é a confissão que se fala, né? Não é que fala lá, você aceita? Aceito. É até que a morte o separe, entendeu? Então hoje as pessoas muitas das vezes querem separar por qualquer motivo, por nada, né? Como naquele tempo também já existia esse tipo de coisa, de homem, né? E mulher também, vamos dizer assim, para não ficar só não é. Mas existia mais dos homens, né? Os homens deixavam a mulher por qualquer maneira, por qualquer coisa, né? Aí que nem eles falam lá no Mateus 19, versículo de 1 em diante, vai dizer assim, isso é deixar a mulher, repudiar a mulher por qualquer motivo? Eles dizem, não veio que lá no princípio não era assim não. Entendeu? Deus separou, né? Deus uniu o homem e a mulher para poder viver junto, unidos, ok? Então, aí eles falam assim, mas por que então Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês, ok? Então, mas ele fala que no princípio não era assim não, no princípio Deus criou o homem e a mulher, e para viver, né, enquanto durar, né, até que a morte o separe, ok? Então esse é isso que Deus quer. Deus não é a favor de divórcio. Deus é a favor que você case e viva e cubra com sua palavra, né? Entendeu? Então existe lei e lei tem que ser cumprida. Existe palavra, o homem tem que ter palavra, né? Se o homem falou que é até que a morte o separe, ele tem que cumprir com sua palavra, né? É até que a morte o separe, né? Mas hoje a gente vê tantos casos, né? A mulher ficou mais velha e já não quer, ou vice-versa, né? Entendeu? Então, se a gente fez um juramento, é até que a morte o separe, tem que levar até o fim, entendeu? E é isso aí. Então essa é a mensagem. Então existia esse tipo de lei. Então eles queriam usar de malícia contra o Senhor. E o Senhor conhecia, né, o coração e conhece o coração de todos, né? Porque se Jesus apoiasse, né, ele disse, não tem que cumprir com a lei, tem que ser apedrejado. Aí era contra a lei dos romanos, que dominava naquela época. Então eles queriam pegar, de agora não tem jeito, não tem como ele escapar.
né? Mas Jesus falou assim, dentre vós que não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Aí saiu de um por um, ok? Então hoje para nós é tipo assim, a Bíblia diz que não há condenação, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não tem condenação, né? Se a gente verdadeiramente viver em Espírito, ok? Vem, né, vamos dizer, vem as tentações, mas também vem com a tentação também, a Bíblia diz que Deus dá o escape, cai quem quer, ok? Então, que o Pai Eterno, né, continue te abençoando. E é isso aí, mais uma coisa para a gente aprender um pouco mais sobre a lei, né? Então, existia essa lei, se o homem casasse com a mulher e não achasse virgem, essa mulher seria apedrejada, ok? Mas se por acaso ele inventasse uma mentira contra ela né, e se ela comprovasse, né, através daquele ato, naquelas vestes dela ou no lençol, dependendo da Bíblia vai falar, ela comprovasse e o pai levava até os anciões o lençol ou a veste da mulher, né, daquela noite, daquele ato, comprovando que ela era virgem, ok? Então esse camarada levava uma surra, ainda era obrigado a casar com ela e cuidar bem, ok? Mas cada país com a sua lei, né? Mas na lei deles era essa. Então casou, até que a morte o separe. E hoje para nós também, né? A gente casou até que a morte o separe, entendeu? Então, é como diz, né? Faça a sua boa escolha, escolha bem, né? Para que não haja, né? Casei arrependido. Eu me arrependi porque casei e tal. Não, você, né, tudo a gente temos que fazer com consciência, né, com inteligência, com sabedoria, né? Tem esses dias aí para poder, né, o namoro, o noivado, né, tem tudo aí e aí dá para conhecer, né? Então que o Pai Eterno te abençoe e te guarde. E para você que é casado, para mim, né, que sou casado, que é enquanto vivermos, ok? Cuide bem e que também a sua esposa cuide bem de você e você cuide bem da sua esposa, que esse é o papel de um homem, né, sério, né? Porque tipo assim, nós temos filha, né? Nós não quer que alguém chegue e pegue a nossa filha, bagunça e deixe, né? A gente não fica feliz com isso. Então, da mesma forma, como a Bíblia fala, né? Aquilo que vocês querem que os homens façam com vocês, façais vós também. Então, se a gente não quer ferir a honra da mulher, né? De uma família, nós também, como a gente não gostaria, então a gente também temos que, né, fazer por onde não desonrar a família de ninguém, ok? Então, essa é a mensagem de hoje, entendeu? Então, segura aí, até que a morte os separe. Que Deus abençoe, né? Em nome de Jesus, que o Pai Eterno sempre esteja nos concedendo, nos dando a oportunidade de estarmos aqui lendo a mensagem. Essa mensagem é muito conhecida de nós outros, né? Mas com certeza cada dia Deus traz algo novo para nós através dessa mensagem. Que Deus abençoe você inscrito. Aquele que não se inscreveu, se inscreva ainda. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa recompensar cada um que está vendo este vídeo, ok?